Olá, pessoal! Nós, profissionais da área da saúde, que trabalhamos com crianças e adolescentes, estamos observando um aumento significativo do número de casos de depressão e de ansiedade nessa faixa etária depois da pandemia. E quais seriam esses sinais? Em primeiro lugar, é muito importante a gente ressaltar que depressão em crianças não necessariamente aparece como tristeza, como choro. Às vezes ela aparece como irritabilidade. Então são crianças que por qualquer motivo se descontrolam, brigam com todo mundo e depois ficam de mau humor o dia todo. Então se observa uma desproporção entre a reação da criança e o motivo para aquele problema, para aquele comportamento. Outras coisas que nós observamos são mudanças nos padrões de sono, de alimentação, de rendimento escolar e também os padrões de comportamento da criança e do adolescente. Por exemplo, uma coisa que a gente nota é a diminuição do interesse, do prazer em relação a coisas que antes a criança e o adolescente gostavam. Então vamos imaginar uma criança que tem um videogame e que de repente não se interessa mais pelo videogame, que de repente não quer mais brincar. Então essa mudança é algo que deve chamar a nossa atenção, porque não é normal uma criança deixar de querer brincar, não gostar de brincar, abandonar seus brinquedos. Isso deve ser motivo de alerta para nós. Nós também observamos mudanças no sono, então crianças que passam a não dormir ou a dormir demais, na alimentação, crianças que se mostram desinteressadas em relação à alimentação, crianças que às vezes chegam a perder peso e adolescentes também, ou o contrário, que tem sido até mais comum, crianças e adolescentes com ganho de peso após a pandemia, justamente porque estão mais em casa, porque diminuíram a quantidade de atividade física e porque aumentou a oferta dos alimentos saborosos que elas mais gostam. Então isso nos causa grande preocupação, porque nós temos recebido no consultório crianças e adolescentes com doenças típicas de adultos, como pressão alta, colesterol elevado. E isso é motivo de alerta para todos nós, porque pode trazer um impacto negativo para o resto da vida. Nós também temos observado queixas somáticas, então crianças e adolescentes que de repente passaram a se queixar de dores, dói tudo, dói o corpo inteiro, cada hora uma dor, cada hora é um lugar, parece que a dor vai migrando. E quando é avaliada por um médico, não se encontra nenhuma causa orgânica para isso. Às vezes a queixa é digestiva, a criança se queixa de dor de barriga e às vezes tem dor de barriga. Às vezes se queixa de dor no estômago, de enjoo. Então a gente nota que a criança ou o adolescente estão manifestando no corpo os conflitos, as emoções que elas não estão conseguindo resolver internamente. Nesses casos, o que a gente orienta os pais? Em primeiro lugar, conversar com o profissional da área da saúde que atende seu filho, que muitas vezes o primeiro contato, o primeiro acolhimento será com aquele profissional que já está atendendo o seu filho, ou o pediatra, ou às vezes é o psicólogo, às vezes é o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o psicopedagogo. Enfim, esse profissional conhece seu filho, acompanha há mais tempo e poderá comparar com outros momentos. Às vezes ele é a pessoa que vai dar o direcionamento para esse caso, que vai até encaminhar para um especialista. E nesse caso, qual seria o especialista? Um psicólogo, que poderá fazer uma avaliação bem criteriosa e talvez até indicar, quando necessário, um psiquiatra infantil, porque em alguns casos poderá ser necessária a medicação. Alguns casos necessitam ser acompanhados pelo psiquiatra infantil até para que a psicoterapia com o psicólogo possa caminhar melhor. Quem poderá avaliar isso será realmente o psiquiatra infantil. Como é que a gente sabe que uma criança ou um adolescente precisa de medicação? Quando a gente avalia o grau de prejuízo que aquele sintoma está trazendo na vida daquele indivíduo, ou também o grau de sofrimento. A gente não pode deixar uma criança, um adolescente
acumulando sofrimentos, resultados negativos, porque isso vai causando outros problemas, por exemplo, problemas escolares. Então a gente às vezes observa crianças e adolescentes que não querem mais ir para a escola, mas muitas vezes em função desses problemas, né, relativos à ansiedade ou à depressão. Outra coisa que a gente orienta os pais é para que conversem e acolham seus filhos. Então, muitas vezes, simplesmente o fato de ouvir, de ensinar o filho a dar nome para aquela emoção que ele está sentindo, já é tranquilizador. Os pais precisam ser filtros nesse momento. É importante que eles consigam acolher essas emoções que os filhos depositam neles e que às vezes os filhos não sabem como fazer. Então, os pais, com todo o carinho, poderão acolher, orientar, filtrar aquela emoção e às vezes até encaminhar para um especialista quando necessário. Outra coisa muito importante para as famílias é ter uma rotina organizada em casa. Mesmo que estejamos ainda em pandemia, mesmo que estejamos restritos dentro de casa, que ainda não tenhamos retomado a nossa vida de antes, mesmo assim, é importante ter uma rotina organizada, com horários, uma rotina em que a criança tem os momentos para cada coisa. Então, ela tem um momento de fazer aula online ou de fazer a aula presencial, porque muitas escolas estão mantendo o ensino híbrido com o revezamento das turmas, para que essa criança tenha tempo de brincar, para que ela tenha tempo de se relacionar com a família, um tempo de qualidade com a família, um tempo de fazer um jogo em família, tem um tempo de relaxar, de fazer uma atividade relaxante e também um tempo para interagir socialmente. Apesar de estarmos restritos ainda, é muito importante que a gente mantenha os vínculos. Então, que as famílias cuidem para que as crianças e os adolescentes mantenham os vínculos familiares, os vínculos com as amizades. Então, como a gente sempre diz, né, para os nossos pacientes em terapia, é preciso cultivar as amizades. E de que maneira? Ligando, se informando, perguntando como vai o amigo, conversando, trocando informações, trocando novidades. Tudo isso vai cultivar os amigos e vai manter os amigos e também fazer novos amigos. Mesmo com restrições, também isso é possível. Então eu queria deixar hoje essa mensagem para vocês. É muito importante falar que o profissional da saúde poderá orientar. Muitas vezes o professor do seu filho poderá orientar você. Converse com eles, né? Exponha a sua dúvida, a sua angústia, a sua dificuldade, porque às vezes quando a gente está muito mergulhado em um problema, a gente não vê soluções, mas uma pessoa de fora às vezes vê com outros olhos, justamente porque ela não está envolvida naquela situação. Então, o fato de repartir, de compartilhar com um profissional aquilo que está acontecendo na sua casa, já vai ser um grande passo. Às vezes você já recebe ali uma orientação, uma sugestão que já vai trazer uma grande diferença no dia a dia do seu filho. Bom, eu fico por aqui e me coloco à disposição se vocês precisarem, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem me escrever. Minhas redes sociais estão todas disponíveis para vocês. Um abraço!